Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é João Torres, é o secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo tenho a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. Bem-vindo, João Torres. Está a haver alguma possibilidade de este Presidente da República dissolver o Parlamento com uma maioria absoluta ou demitir um Primeiro-Ministro com maioria absoluta? Boa noite antes de mais e obrigado pelo convite. Eu penso que a mensagem que o Sr. Presidente da República dirigiu ao país, a mensagem de ano novo, foi absolutamente clara e é merecedora de convergência plena por parte do Partido Socialista. E tive a oportunidade de comentar essa mesma mensagem, sublinhando que o Partido Socialista esteve sempre do lado da estabilidade política no nosso país. Este governo tem 7 anos, ou digamos que os governos liderados por António Costa, já são 3 em boa verdade, têm uma longevidade de 7 anos e em todos esses momentos, mesmo quando o PS não dispunha de uma maioria absoluta, o Partido Socialista esteve do lado da estabilidade. É importante recordar que não foi por responsabilidade do Partido Socialista que em outubro de 2021 não foi aprovado o Orçamento do Estado para o ano 2022. Adicionalmente, o Partido Socialista dispõe hoje de uma maioria na Assembleia da República, de uma maioria que nós temos defendido que seja de diálogo e tem sido uma maioria de diálogo. Os portugueses foram às urnas há menos de um ano, a 30 de janeiro de 2022, e o PS dispõe de todas as condições para assegurar a estabilidade política no nosso país. Mas não reconhece que é um dado novo haver um Presidente realmente ao fim de 9 meses de um governo de maioria absoluta a admitir a possibilidade de dissolução da Assembleia ou admissão do Primeiro-Ministro? Eu não me lembro de ver um Presidente da República numa circunstância destas a ter este discurso. Em primeiro lugar, eu diria a esse respeito que a mim não me compete analisar ou interpretar as mensagens do Sr. Presidente da República. E o que eu manifestamente li na mensagem do Sr. Presidente da República não foi aquilo que acabou de partilhar comigo. Acho até que a mensagem do Sr. Presidente da República foi uma mensagem muito importante em relação ao coração da mensagem política que o Governo tem apresentado ao país e que o Partido Socialista tem defendido. Se não vejamos, nós vivemos hoje um contexto europeu e internacional difícil, complexo. Não é, infelizmente, a primeira vez que o Governo e o Partido Socialista enfrentam dificuldades nas frentes externas. Mas o Presidente falou de outros fatores, que é a descolagem da realidade, erros, problemas de orgânica e de coordenação do Governo. Para concluir o meu raciocínio, o Sr. Presidente da República, e indo depois à sua questão concreta, o Sr. Presidente da República mencionou explicitamente na sua mensagem de Ano Novo que Portugal tem estado melhor do que outros países, do que outros Estados-membros da União Europeia, em matérias tão relevantes como o crescimento económico, o rigor orçamental ou o déficit orçamental, o turismo, o investimento direto estrangeiro ou mesmo na forma como tem lidado com a crise energética. Ora, este conjunto de preocupações tem constituído o âmago das críticas da oposição ao Partido Socialista. E, portanto, o reconhecimento por parte do Sr. Presidente da República que nestas matérias, já no ano de 2022 e, portanto, na vigência deste governo, Portugal tem saído melhor do que outros países, é um reconhecimento da maior relevância e que diria que, em certa medida, deveria obrigar também a oposição a reescrever o seu guião e a reescrever a sua narrativa crítica ao governo. Em relação, muito particularmente, àquilo que designou, penso eu, de avisos do Sr. Presidente da República, o Partido Socialista está bem ciente das suas responsabilidades. E estivemos sempre cientes dessas responsabilidades e honraremos o nosso compromisso com os portugueses. Não sentiu como sendo um ultimato? Não senti como sendo um ultimato. Creio que a mensagem do Sr. Presidente da República foi muito clara. Existe uma consonância plena quanto à relevância do ano de 2023 na execução do programa de governo e na execução das políticas públicas. O governo deve estar centrado, como tem estado até ao momento, na concretização do programa de governo e, portanto, não considero com toda a sinceridade que tenha advindo ou tenha resultado da mensagem de novo do Sr. Presidente da República algum aviso especial com essa natureza interpretativa que, naturalmente, com legitimidade, a Helena está aqui a dar. Não há qualquer pretexto neste momento e não haverá pretexto para uma eventual dissolução do Parlamento, que é, no fundo,
aquilo que o Presidente da República vem aconselhando o Governo a fazer, é que tenham cuidado, porque senão isto pode ter consequências. É o que disse depois, já à chegada do Brasil, já depois da mensagem de Ano Novo. Em primeiro lugar, volto a frisar este ponto. Não interpreto dessa forma a mensagem de Ano Novo do Sr. Presidente da República. Em segundo lugar, os portugueses desejam estabilidade política. Os portugueses votaram pela estabilidade política. O Sr. Presidente da República, no uso legítimo dos seus poderes, dissolveu a Assembleia da República no último trimestre de 2021. O resultado dessa dissolução foi um reforço de resultado muito expressivo por parte do Partido Socialista. António Costa, como secretário-geral do partido, também como primeiro-ministro, desde 2015, reforçou sucessivamente em 3 eleições o seu resultado eleitoral. Os portugueses desejam essa estabilidade e o Partido Socialista está em condições de corresponder a essa estabilidade, que é, aliás, uma mais-valia que o próprio Presidente da República, que o Sr. Presidente da República reconheceu como sendo uma vantagem comparativa muito importante em Portugal. O Sr. Presidente da República reconheceu a importância e até a vantagem comparativa de Portugal ter um contexto de estabilidade política face a outros Estados-membros da União Europeia num contexto de incerteza. E, portanto, honestamente, eu não interpreto, compreendendo as vossas questões, a mensagem do Sr. Presidente da República dessa forma. Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui algum tipo de concertação com o PSD e com Luís Montenegro e lê assim estas declarações, não a da mensagem de Ano Novo só, mas outras declarações do Presidente da República, ou isso é um fantasma, não existe? Numa democracia, cada um tem o seu papel. E, como compreenderá, não vou ajuizar sobre essa matéria. Com certeza que o Sr. Presidente da República tenha um entendimento sobre o cumprimento das funções presidenciais de acordo com a Constituição da República Portuguesa e com o espírito da Constituição e, portanto, o Sr. Presidente da República, melhor do que ninguém, sabe exatamente qual é o papel de um Presidente da República. E, portanto, com toda a franqueza, eu penso que essa pergunta não tem razão de ser. Não especulo sobre entendimento entre o Sr. Presidente da República e o líder da oposição. Acho que o Sr. Presidente da República tem tido um papel que é muito apreciado pelos portugueses. E pelo PS? É um presidente que tem tido um papel muito apreciado pelos portugueses, tem naturalmente a sua forma de estar e a sua forma de ser, que é reconhecida pelo conjunto da população e também pelas diferentes formações político-partidárias. Como é que definiria essa forma de ser? É um Presidente da República de muita proximidade em relação às portuguesas e aos portugueses, em relação aos seus problemas, mas como dizia, numa democracia cada um tem o seu papel. E o papel do governo é o de dirigir o poder executivo, é o de governar, é o de encontrar respostas concretas para os problemas das pessoas e conduzir os destinos do país num sentido de transformação, porque é isso que o Partido Socialista tem feito desde 2015, com inúmeros indicadores que posso aqui ilustrar com o maior gosto. E o Sr. Presidente da República é, evidentemente, enquanto chefe de Estado, um denominador comum do país e tem tido uma prestação que penso que por parte dos portugueses é essencialmente merecedora de grande sentido de proximidade. E por parte do PS não há razões de queixa ou de incómodo? Não. Como lhe disse, o Partido Socialista revê-se mesmo na mensagem de Ano Novo que o Sr. Presidente da República partilhou com os portugueses. Então, essa mensagem teve 3 características. Em primeiro lugar, foi uma mensagem profundamente realista. Realista no reconhecimento das dificuldades ou das adversidades do contexto europeu e internacional. Realista também no reconhecimento das matérias em que Portugal tem estado melhor do que outros Estados-membros da União Europeia. E insisto nisto. Em 2022, Portugal foi mesmo o segundo país da União Europeia que mais cresceu. Em 2022, nós registramos níveis de emprego no máximo e a taxa de desemprego, não diria que em mínimos históricos, mas muito perto dos mínimos históricos que já atingimos, creio que na década de 90. Em 2022, o investimento direto estrangeiro bateu recordes no nosso país. Em 2022, as exportações atingiram 50% do produto interno bruto. Em 2022, perante uma crise energética de grande escala na Europa,
Aquilo que nós sabemos é que o governo foi capaz de encontrar soluções para que essa crise afetasse muito menos Portugal do que outros países da plataforma central europeia. E vejo que essa que é a mensagem fundamental que o Partido Socialista tem procurado partilhar com os portugueses, dando nota de que nos momentos melhores e nos momentos menos bons nós estamos lado a lado com os portugueses a encontrar soluções que os possam proteger, que os possam salvaguardar e, em simultâneo, exercer o poder transformador, reformista no país. Essa mensagem teve um reconhecimento, diria que muito evidente, então, só para terminar na mensagem esta parte que o Presidente da República dirigiu ao país. Relativa ao Presidente, o Presidente também já disse que as eleições europeias poderão funcionar como um cartão amarelo ao Governo. Foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa já a falar nesse assunto. Nas últimas eleições, o PS ganhou as europeias com larga vantagem. Se o PS não ganhar as próximas, então sim, poderemos estar a falar de um pântano? Julgo que esse cenário não está em cima da mesa. Tenho muita confiança de que o Partido Socialista tem todas as condições para ser vencedor das próximas eleições europeias, porque se há matéria que tem sido também reconhecida pelos portugueses, é a importância de termos um governo e um primeiro-ministro com voz na Europa. E ao contrário do que sucedeu ao longo do último período de governação da direita, em que verdadeiramente Portugal se menorizou perante as instituições europeias, a verdade é que há hoje um reconhecimento de que Portugal tem hoje uma voz prestigiada, firme, respeitada na Europa, e se Portugal tem essa voz, isso deve-se muito também ao prestígio que o Primeiro-Ministro António Costa granjeia junto dos seus pares no Conselho Europeu, mas de forma muito alargada no conjunto das instituições europeias. Não acho que tenha sido um aviso. Como lhe digo, o Partido Socialista está muito ciente das suas responsabilidades. Nós vamos honrar o nosso compromisso com os portugueses. Vamos honrar o mandato que os portugueses nos conferiram. De exercer o mandato governativo e o mandato também na Assembleia da República, enquanto grupo parlamentar, de forma dialogante. Essa tem sido a marca d'água da governação nestes primeiros 9 meses. Está convicto que assim a legislatura vai mesmo até ao fim e que não haverá aqui uma quebra? Estou absolutamente convencido de que há todas as condições para a legislatura chegar até ao seu fim, em termos absolutamente regulares, e o Partido Socialista está evidentemente empenhado nesse cenário e, naturalmente, em nenhum outro. Ali um voto de protesto nas europeias em 2024. O PS não está a contar com isso? As eleições europeias têm tido alguma variabilidade ao longo do tempo quanto à manifestação de algum descontentamento face aos governos que a cada momento desempenham funções governativas. Agora, como lhe dizia há pouco, eu acho que hoje Portugal tem uma voz na Europa e até uma voz no mundo, em grande medida, por dispormos de um primeiro-ministro que é uma voz que conta junto das instituições europeias e junto dos seus pares. E esse é um grande trunfo que o Partido Socialista tem nas próximas eleições europeias, de, naturalmente, apresentar uma lista ao Parlamento Europeu, porque é disso que se trata, uma eleição para o Parlamento Europeu, mas em que o líder do partido é um primeiro-ministro que tem, de facto, o que goza de um prestígio, de um reconhecimento que eu diria que é mesmo único na história da nossa democracia, talvez só comparável com o prestígio que Mário Soares granjeou também e que granjeava na década de 80. Vamos avançar. Esta semana, esta quarta-feira, Pedro Nuno Santos anunciou a saída do Secretariado Nacional do PS. Trata-se de um órgão de direção restrito do líder. Lê nisto, João Torres, como que um corte com a orientação da direção de António Costa por parte de Pedro Nuno Santos após a demissão do governo? Não vou entrar em detalhes sobre essa matéria. Há duas coisas, no entanto, que gostaria aqui de dizer a esse respeito. Em primeiro lugar, não tenho a mais pequena dúvida de que Pedro Nuno Santos está orgulhoso pelo trabalho que desempenhou enquanto membro de sucessivos governos liderados pelo atual secretário-geral do PS, António Costa. Pedro Nuno Santos foi uma peça muito importante, diria até que decisiva, no encontro das soluções políticas e das políticas públicas que ajudaram o país a virar a página da austeridade,
a virar a página ou a combater a pandemia e a encontrar um outro rumo de desenvolvimento económico e social que é manifestamente aquele com o qual nos confrontamos hoje. Um rumo de progresso e desenvolvimento económico e social. Por outro lado, o Partido Socialista está naturalmente agradecido, como o Primeiro-Ministro também fez questão de dizer na semana passada. O Partido Socialista está agradecido por todo o contributo que Pedro Nuno Santos tem dado ao Partido Socialista, ao Governo da República Portuguesa ou aos sucessivos governos da República Portuguesa, e no Partido Socialista não há naturalmente pessoas dispensáveis e, portanto, continuamos a contar com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é um militante importante do Partido Socialista. O Partido Socialista sempre foi um espaço de pluralidade e um espaço de diversidade e poderemos continuar, seguramente, a continuar com o empenho, com a dedicação e com a inteligência de Pedro Nuno Santos, agora, presumo, portanto, na Assembleia da República. Mas, contudo, ele sai do secretariado. Isso significa, lamenta essa saída? Significa que ele está mais afastado da direção? Há questões que só o próprio pode mesmo responder e no que diz respeito a esta matéria, só o próprio poderá responder a essa questão. O que lhe quero dizer é que não tenha mais pequena dúvida de que o Partido Socialista poderá continuar a contar com Pedro Nuno Santos. Foi secretário-geral da Juventude Socialista, foi presidente de uma federação do Partido Socialista, foi dirigente nacional do PS, no secretariado nacional do Partido Socialista. Há muitas formas de os militantes do PS poderem contribuir, quer para a governação, quer para a afirmação do Partido Socialista, e não tenha mais pequena dúvida de que no PS poderemos continuar a contar com Pedro Nuno Santos. Estamos perante o início da guerra da sucessão de António Costa. Não. Acho que essa questão ainda não se coloca e não sei quando é que vai ser colocada. Já mesmo antes deste contexto, destas circunstâncias, era muito comum as senhoras e os senhores jornalistas perguntarem sobre o futuro do Partido Socialista. Aquilo que lhe posso assegurar é que o Partido Socialista está coeso, está unido em torno da figura do secretário-geral, e o que o Partido Socialista deseja é que o Governo cumpra o programa eleitoral e o programa do Governo que foi sufragado pelos portugueses a 30 de janeiro de 2022. É isso que o Governo tem feito e é isso que seguramente continuará a fazer. Eu gostava de perguntar-lhe sobre a possibilidade, falando até na sucessão de António Costa, na possibilidade até levantada esta semana pelo jornal Observador, de em 2025 António Costa permanecer como Primeiro-Ministro, não se candidatar à liderança do Partido Socialista e daí para a frente haver um outro Secretário-Geral enquanto Costa é Primeiro-Ministro. Isso é uma possibilidade ou o secretário-geral adjunto acha que ainda é muito cedo para... É futurologia. Antes do Congresso de 2025 ainda há o Congresso de 2023, nos termos estatutários, e portanto não vale a pena... Mas isto é possível, os estatutos permitem esta possibilidade, não é? Não vale a pena antecipar o que vai acontecer em 2025 ou em 2027, quando presumivelmente, e se as coisas decorrerem com normalidade, o Partido Socialista assinalará os seus futuros congressos, que nos termos estatutários acontecem de 2 em 2 anos. Mas é que assim não coloca de parte, está a perceber isso, não é? Não, nem coloco de parte, nem coloco em cima da mesa. É cedo para falar sobre essas matérias. É natural que diferentes personalidades, diferentes militantes ou dirigentes se afirmem no Partido Socialista. Isso eu acho que é absolutamente normal. Mas isso também não coloca em causa a coesão do partido, naquilo que é essencial, e o foco do partido na concretização do programa de governo. Então deixa-me perguntar de outra maneira. Acha focados. Que o secretário-geral do PS deve ser sempre Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro deve ser sempre o secretário-geral do PS? Até agora essa tem sido essencialmente a prática no Partido Socialista, mas já houve vários momentos em que o Partido Socialista, por motivos vários, inovou e, por exemplo, quando o Partido Socialista decidiu, na altura com o secretário-geral António José Seguro, convocar eleições primárias para a escolha embora essa designação não exista formalmente, mas do candidato a primeiro-ministro. Repare que quando houve essa eleição, venceu
e de forma muito robusta, sólida, António Costa, mas António José Seguro demitiu-se de secretário-geral do Partido Socialista. E demitiu-se não como uma consequência direta do resultado dessas eleições primárias. Veremos no futuro, mas eu insisto neste ponto, é que é mesmo muito cedo. É uma inovação que pode ser adoptada nesta... Não, estou apenas a dizer-lhe que não é o momento nem de excluir cenários, mas também não é, e esta é que é a mensagem fundamental que queria partilhar, não é o momento de pôr esses cenários em cima da mesa. Há pouco falava da coesão do PS. Pedro Nuno Santos fora do governo e fora do secretariado é uma ameaça para a coesão do governo? Com certeza que não. Mas Pedro Nuno Santos foi membro do governo ao longo destes 7 anos. Sim, mas ele optou por fazer um corte com a direção. Foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi ministro das Infraestruturas e Habitação, deixou em ambas as pastas ou responsabilidades que teve uma marca muito positiva e reconhecida pelos socialistas e pelos portugueses, e são conhecidos os contornos da saída dele do governo, e não se pode naturalmente desfasar da realidade o entendimento sobre esta saída de Pedro Nuno Santos do governo. Não, estou a falar no presente, ou seja, Pedro Nuno Santos não sai do governo em ruptura com o governo. A saída do secretariado não é uma ruptura? Não entendo como uma ruptura? Como lhe digo, há decisões ou há matérias sobre as quais o próprio só poderá responder. Não tenho a mais pequena dúvida de que o Partido Socialista poderá continuar a contar com o empenho, com a dedicação e com a inteligência de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, à solta no Parlamento e desinibido de fazer críticas sobre a orientação e a direção do partido, não é um problema para o Partido Socialista? E para António Costa, já agora? Mas, com o devido respeito, Susana está a presumir e a admitir que Pedro Nuno Santos terá um determinado comportamento e falo com base... Bom, está livre para criticar, e falo com base num cenário, numa especulação. O Partido Socialista sempre foi um espaço de grande liberdade, de grande pluralidade, de grande diversidade. Isso, ao longo da história, sempre fortaleceu o Partido Socialista e, portanto, quanto a essa matéria, o que lhe devo transmitir e o que gostava de lhe transmitir é que também é cedo para fazer juízo ou avaliações sobre o que é que o Pedro Nuno Santos vai fazer enquanto deputado à Assembleia da República. Fernando Medina já explicou tudo o que tinha a explicar sobre o caso STAP Alexandra Reis? Fernando Medina, o Ministro das Finanças. Eu penso que Fernando Medina não está mesmo diretamente implicado nesta situação. Reparo que não era sequer membro do governo quando esta indemnização se consumou. E considero, mas nomeou-a também para a nave. Mas considero que o que tem que uma determinada narrativa, uma determinada mensagem política que tem circulado em espaços como as redes sociais e que tentam, de alguma forma, colocar Fernando Medina como insidiosamente, como até envolvendo questões familiares, até envolvendo outras dimensões, é absolutamente inaceitável. Não, mas agora eu estou centrada no facto do PS ter chumbado a audição do Ministro das Finanças sobre este caso. Por isso é que daí a minha surpresa, que é o PS considera então que está tudo esclarecido e que o Ministro não tem nenhuma explicação a dar sobre a nomeação da Alexandra Reis e sobre a relação até de tutela do Ministério das Finanças em relação a uma empresa pública como a TAP. Porque é isso que as pessoas julgam que ainda estão confusas. Como é que é possível que esta situação aconteça à revelia do Ministério? Penso que esse caso está absolutamente ultrapassado. É também preciso conhecer a dinâmica da responsabilidade do Ministério das Finanças neste tipo de organizações ou neste tipo de empresas, que típica ou tendencialmente... Mas qual é essa dinâmica? Isso não se percebe. Posso até invocar a minha experiência enquanto anterior membro do governo, enquanto anterior secretário de Estado. Tendencialmente, embora não exista, presumo, uma regra escrita sobre essa matéria, a liderança de determinado tipo de organizações é uma competência mais própria da tutela setorial e não da tutela financeira.
Agora, eu acho que o caso está essencialmente ultrapassado. Acho que as tentativas de colocar Fernando Medina como um responsável pela indemnização são manifestamente inaceitáveis, até com pormenores e detalhes insidiosos que eu acho que são absolutamente lamentáveis. Acha que é uma campanha, como o próprio disse. Não encontro outra expressão. Agora, tanto quanto sei também, penso que o PSD usará do direito protestativo para proceder à audição do seu Ministro das Finanças, mas não vejo que haja aqui uma implicação direta do próprio neste caso. Pode não haver uma implicação direta, mas já não são só as oposições que consideram que Fernando Medina deve dar explicações, não que esteja implicado, mas explicações sobre como é que conheceu a Secretária de Estado do Tesouro, porque é que nomeou, quem é que lhe apresentou. O próprio PS neste momento questiona-se se Fernando Medina não devia dar estas explicações. Como é que surge aquela pessoa, Alexandra Reis, como Secretária de Estado do Tesouro, nomeada para esse lugar e nomeada também antes para a NAV, que é a tutela partilhada, que a assinatura do despacho é do próprio Fernando Medina e também do Ministério das Infraestruturas. Percebo que a oposição esteja muito focada em tentar fragilizar o governo. Aliás, a oposição no nosso país está unicamente focada na crítica pela crítica, numa estratégia de bota-abaixismo e não na apresentação de uma propositura política para o país. Se há coisa que é absolutamente clara e que fica, aliás, muito clara com a moção de censura que é agora apresentada com a Iniciativa Liberal, é que essa moção de censura é mesmo o melhor reflexo da irresponsabilidade e da inconsequência na política. Compreendo que os partidos políticos, à falta de capacidade para apresentar soluções alternativas para o país, tentem explorar esta circunstância. Mas, com toda a sinceridade, parece-me que estão a ir longe demais nesta matéria, neste particular. O ministro Pedro Nuno Santos entendeu que deveria retirar responsabilidades políticas por esta situação e por esta circunstância. Foi isso mesmo que ele fez e que portanto, foi transcrito para um comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. E parece-me que, essencialmente, este caso tem tudo para estar ultrapassado. Isso não é também um sinal de arrogância por parte da maioria socialista considerar que não é preciso dar mais explicações quando é o próprio PS que ainda tem dúvidas também, não estamos a falar só da oposição? Não é um sinal de arrogância? Se me pergunta sobre a indemnização que a engenheira Alexandra Reis recebeu da TAP, eu não deixo de rotular essa indemnização como sendo chocante. Mas pergunto-lhe como ela vai para o governo. Isso ainda não se percebeu. Porque é que ela foi escolhida para Secretária de Estado, por exemplo? Desconhecendo-se que esta indemnização teria tido lugar e Fernando Medina prontamente, aliás, repare, se há exemplo de uma circunstância em que o governo teve uma ação pronta, é mesmo esta. Foi noticiado por um órgão de comunicação social, creio que no dia 24 de dezembro. Não teve uma ação pronta, foi noticiado no sábado e na segunda-feira a Secretária de Estado faz uma declaração à luz a dizer que estava tudo regular. E na terça-feira Isso não é uma ação pronta. E na terça-feira o seu Ministro das Finanças convida a Secretária de Estado para abandonar funções. E porquê é que aconteceu, já agora, se me permite, eu insisto na ação pronta? Porque, em primeiro lugar, o que o Governo fez foi pedir esclarecimentos à TAP sobre a matéria. E, portanto, procurar esclarecer a dimensão ou o plano da clarificação jurídica. Assim que o Governo recebeu a resposta da TAP, então foram retiradas as responsabilidades políticas daí decorrentes. E o Sr. Ministro das Finanças convidou a engenheira, a Secretária de Estado do Tesouro, a cessar as suas funções enquanto membro do Governo. Portanto, como lhe digo, eu insisto nesta ideia de que houve um primeiro momento para uma clarificação jurídica, que aliás não está concluída, porque o Governo entendeu, e bem, remeter essa explicação da TAP desde logo para a Inspeção-Geral das Finanças, que fará agora o apuramento com toda a sua autonomia, isenção e imparcialidade, e de imediato foram retiradas as consequências políticas e foi convidada a Sra. Secretária de Estado a abandonar as suas funções. Peço-lhe que esqueça a indenização. Vamos esquecer a indenização. E a própria rescisão. E não há aqui uma necessidade de Fernando Medina explicar como é que conhece aquela Secretária de Estado do Tesouro, aquela pessoa.
o Partido Socialista está a pedir também estas explicações. Não sei como avaliar esta situação esquecendo a indemnização. A indemnização é que gerou uma percepção e diria que até uma certa revolta na sociedade e junto da população que conduziu a todo este processo. Portanto, diria que é impossível fazer uma avaliação desta matéria sem que tenhamos em conta que essa indemnização aconteceu. O que é que nós sabemos? Sabemos que o Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, não tinha conhecimento dessa indemnização. Sabemos que o Secretário de Estado do Tesouro tinha e granjeia de um currículo que é muito expressivo e, desse ponto de vista, foi considerado um elemento válido para integrar o governo e assim sucedeu. A partir do momento em que foi conhecida essa indemnização, o valor da indemnização, os contornos da indemnização e até talvez levantadas algumas dúvidas jurídicas sobre a ocorrência dessa indemnização, penso que o governo retirou as responsabilidades políticas que deveria ter retirado. E não há aqui lições a tirar sobre toda esta crise e desta sucessão de crises no governo, de falta de coordenação? Isso é admitido pelo partido ou nem isso? Estes casos, estas circunstâncias que aludiu, na verdade não resultam ou não derivam de falta de coordenação política em si mesma. E, portanto, não vejo que o governo tenha um problema de coordenação política. Então derivam de quê? De haver uma falta de escrutínio de quem vai para o governo? Não necessariamente uma falta de escrutínio. Podemos aqui debater em tese se no futuro, não digo no imediato, o vetting, se no futuro, as democracias não devem proteger-se pensando em mecanismos de vetting ou mecanismos reforçados. É defensor desse tipo de Acho que é uma reflexão que manifestamente temos de fazer, não para agora, não para o imediato, mas acho que sim. Acho que temos muita vantagem. Para que cargos? Para ministros, secretários de Estado? Ou seja, não tenho uma reflexão muito aprofundada sobre a matéria, mas diria que esses elementos e esses mecanismos de transparência que existem noutros países e com uma configuração diferente, porque estamos a falar de um regime diferente também nos Estados Unidos da América, podem ser considerados para o nosso país. Acho que não é uma discussão para o dia de hoje, mas acho que sim. Acho que tudo aquilo que reforçar a transparência, tudo aquilo que reforçar o sentimento de confiança dos portugueses nos seus governantes pode ou deve ser encarado como um elemento positivo para analisar, mas insisto, acho que não estamos a falar em alterar agora regimes jurídicos ou fazer essa reflexão. Então, acho que é uma discussão, acho que é uma discussão que tem que ser mantida num horizonte de... Mas, por exemplo, esta legislatura é longa, se for normal, é longa. Pode-se começar já a tratar disso nesta legislatura. Acho que é uma reflexão que o país tem que fazer no seu conjunto. Não é algo que deva resultar exclusivamente da vontade única de um partido político. Agora, nós não podemos tomar a parte pelo todo. São designados muitos membros do governo, foram designados ao longo da democracia portuguesa muitos membros do governo. E, na verdade, estamos a falar de deixa-me falar de um caso que surgiram concreto. em poucos casos concretos. Acha que é um risco António Costa ter escolhido para ministro João Galamba, uma vez que o novo ministro está desde 2020 a ser investigado pelo Ministério Público por causa do hidrogênio verde? Penso que seria mais sensato não escolher uma pessoa que não sabemos se poderá vir a ser constituída arguida, porque uma vez que sabe-se que há mais de 2 anos está a ser investigada? O princípio fundamental que preside a esta remodelação é o princípio da estabilidade das políticas. E esse é um princípio muito importante, porque, repare, quando... Mas eu estava a ligar isto à sua observação sobre o vetting. Ou seja, numa circunstâncias destas, no futuro, ou já agora, se uma pessoa nestas circunstâncias deve ir para o governo ou não? Não considero minimamente que João Galamba não tenha condições para poder integrar o governo. Aliás, entendo que será um excelente ministro das infraestruturas, como foi um excelente secretário de Estado da Energia. Repare, João Galamba já era membro do governo e essa questão não se colocava. E, portanto,
colocar-se-ia, diria que com intensidade igual ou semelhante, quer como Secretário de Estado, quer como Ministro, e não vi ninguém levantar qualquer questão a esse propósito. João Galamba é alguém que, como Secretário de Estado da Energia, granjeou um grande reconhecimento, quer por parte dos seus pares no governo, colegas do governo, quer por parte do setor da energia no nosso país. Esteve seguramente com os respectivos ministros com quem trabalhou, em particular com o atual, Duarte Cordeiro, na linha da frente do desenho de soluções que melhor salvaguardaram e protegeram os interesses do país perante uma crise energética de grandes consequências que é aquela que estamos a atravessar na Europa e diria que mesmo no mundo, em virtude da guerra na Ucrânia, que é naturalmente causadora de todas estas disrupções que estamos agora a assistir, e acrescentaria que João Galamba tem todas as condições para exercer o seu mandato e tenho toda a confiança e diria mesmo que a certeza de que vai cumprir bem o seu mandato ou a sua responsabilidade enquanto Ministro das Infraestruturas. A tradição tem sido, mesmo sendo arguido, não acontecer nada, mas e se for acusado, como é que fica a posição de Galamba? Cada caso é um caso. Acho que uma coisa é estar a ser investigado, outra coisa é ser constituído arguido, certo. Outra coisa é ser acusado. Cada caso é um caso. Acho que nós não devemos, naturalmente... Miguel Alves foi acusado e saiu imediatamente, não é? Acho que nós não devemos levantar ou criar instabilidades ou especulações sobre essa matéria. Naturalmente, existe um princípio que é absolutamente sagrado para o Partido Socialista, de separação de poderes na República Portuguesa. A Justiça, as suas instituições devem fazer o seu trabalho, mas, como lhe digo, não há nada que levasse a que João Galamba não pudesse integrar o governo. Integra o governo, integra bem, do meu ponto de vista, e acho que vai cumprir exemplarmente as suas responsabilidades como Ministro das Infraestruturas. O PS não entende que haja aqui uma perseguição judicial a elementos do Partido Socialista fora e dentro do governo? Não, o Partido Socialista não radica a sua ação política com base em teses de cabalas. Consideramos mesmo que a Justiça tem que fazer o seu trabalho e é bom que o faça com autonomia e já agora com reforço de meios, porque é isso também que este Governo tem procurado fazer, designadamente com a Polícia Judiciária, com um reforço de meios humanos e financeiros muito significativo e com uma planificação plurianual desse mesmo reforço de meios que permitirá que o Estado português e que as suas instituições sejam seguramente mais eficazes no combate à criminalidade económica ou financeira e já agora também em particular no que diz respeito à corrupção. Vamos mudar de assunto para coisas de Parlamento. É um brinde para o Partido Socialista, para o Governo, esta moção de censura debatida esta quinta-feira. Serve para arrumar a casa após a posse dos ministros e as mexidas no Governo? É certamente uma boa oportunidade para o país perceber ainda melhor o estado da nossa oposição. Há pouco tive a oportunidade de dizer, e insisto, esta moção de censura é irresponsável e é inconsequente. Também o PSD que disse já que vai abster-se? Esta moção de censura é irresponsável e é inconsequente. Porquê que é uma moção de censura irresponsável? Porque os portugueses desejam estabilidade política. Votaram pela estabilidade política. E o PS tem condições para assegurar essa mesma estabilidade política. Nós, sobretudo, de acordo com a conjuntura, com as frentes externas que enfrentamos, em que, na verdade, a pandemia ainda não desapareceu totalmente, em que, na verdade, a eclosão de uma guerra absolutamente injusta e que condenamos desde a primeira hora na Ucrânia levou uma crise inflacionista e a consequências económicas e sociais, este contexto, esta conjuntura, recomenda mesmo estabilidade política. Foi nesse sentido que os portugueses votaram e, portanto, seria absolutamente irresponsável se, porventura, houvesse condições para esta moção de censura ser aprovada no Parlamento. É uma moção de censura inconsequente, porque é apresentada por um partido que está a atravessar um processo de clarificação interna. É, aliás, um partido que é, muitas vezes, mais um golpe de marketing do que uma formação político-partidária. E para além de ser, ou para além do partido que apresenta a moção de censura, estar num processo de clarificação interna, como é público e legítimo, o próprio maior partido da oposição não acompanha essa moção de censura. Mas já mudou de posição. Na outra moção de censura votou contra. Agora nesta vai-se abster. Em todo o caso, repare, a moção de censura tem um objetivo concreto.
a moção de censura não é apenas um sinal político. Pode ser considerado como tal, mas uma moção de censura, se fosse aprovada, coisa que não vai ser, porque felizmente o Partido Socialista dispõe de uma maioria na Assembleia da República, mas se fosse aprovada, daria origem a uma possível, a uma demissão do governo. O que se verifica é que ainda não há um bloco de direita, não é, unido, mas para lá caminha, não é? Porque já há uma abstenção do PSD. Mas como lhe dizia, a moção de censura é irresponsável, porque se fosse aprovada, daria origem à admissão do governo. Não é isso que os portugueses desejam. Mas é muito inconsequente também, porque nem a oposição alinha pela mesma bitola no que diz respeito à moção de censura. Uma posição alinhada de todas as oposições, da esquerda à direita, daria um sinal ao Presidente da República? Esta moção de censura é apenas e só um sintoma da disputa do espaço político da oposição à direita no Parlamento e no país. É a segunda moção de censura que o Governo enfrenta. Houve uma primeira, salvo erro, em julho, apresentada pelo Chega. Agora temos uma moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. E o que vai resultar desta moção de censura é que o Governo e, naturalmente, o Partido Socialista sairão reforçados porque dispõem de uma maioria que vai assegurar a estabilidade do país e que provará essa mesma estabilidade aos portugueses. E a pergunta que lhe fiz, se uma totalidade de votos a favor desta moção de censura, à esquerda e à direita, se daria ou não um sinal ao Presidente da República, que parece que é o que está à espera, é de um sinal para atuar. Esse cenário não está mesmo em cima da mesa, porque, como sabe, os partidos políticos que já se pronunciaram até este momento já foram muito claros na forma como vão, neste caso, não acompanhar a moção de censura apresentada pela iniciativa liberal. E ficará claro para todos os portugueses que a direita hoje não é alternativa. A direita está obcecada em fazer uma oposição que é uma oposição, diria que, retoricamente muito agressiva, mas com uma incapacidade brutal de apresentar propostas e soluções alternativas para o país. E se continuar por este caminho, em particular o maior partido da oposição, assim continuará a ser e seguramente não serão merecedores da confiança dos portugueses. Os portugueses, e isso é bom numa democracia, consolidada e madura, como é a nossa, os portugueses devem fazer escolhas com base em alternativas. E neste momento a oposição não oferece nenhuma alternativa ao nosso país. Tem alguma diferença em relação ao atual líder do PSD, Luís Montenegro, comparado com o anterior, Rui Rio? Vejo muitas diferenças. Quais? Entre os estilos de liderança, entre a substância, a materialidade daquilo Porque que é... até há quem diga que a oposição de Luís Montenegro passa despercebida, tal como acontecia com o Rui Rio, por isso é que lhe pergunto. Não, Luís Montenegro optou por fazer uma oposição corrosiva. Ou seja, o líder do maior partido da oposição optou por fazer uma oposição permanentemente corrosiva e bota a baixista ao governo e ao Partido Socialista. Sucede que, do meu ponto de vista, os portugueses desejariam uma oposição diferente. Com certeza que quem tem mandato para decidir quem é o líder da oposição são os militantes desse mesmo partido, mas com franqueza acho mesmo que Portugal merecia uma oposição melhor, diria até diferente. Nós teríamos muito a ganhar enquanto democracia se tivéssemos uma oposição, e em particular um maior partido da oposição, mais lúcido, mais consciente, com maior capacidade de propositura política e de apresentar alternativas ao país. Não é isso que acontece e por isso estou muito convencido que o Partido Socialista continua a ser um partido âncora para os portugueses, um partido no qual os portugueses confiam nos melhores momentos e nos momentos menos bons, como há pouco tive a oportunidade de transmitir, de mencionar e de sublinhar, e é também o Partido Socialista, o partido que quer, uma vez mais, estar lado a lado com os portugueses, agora num outro contexto difícil, mas sem deixar de fazer as transformações que se impõem ao nosso país, na melhoria dos serviços públicos, na liderança da transição ecológica, verde ou energética, na liderança da transição digital e também em algo que é muito importante e que já no mês de janeiro vai ser muito sentido por milhões de portugueses, que é na valorização dos rendimentos. O Partido Socialista tem um modelo económico que é diametralmente diferente daquele que foi apresentado e praticado pela direita. Nós temos um modelo de crescimento económico que é assente no emprego
e é isso que um partido verdadeiramente socialista, social-democrata ou trabalhista deve fazer. Esse modelo de desenvolvimento económico baseado no emprego tem produzido os seus resultados. Nós estamos a convergir com a União Europeia, estamos a conseguir dinamizar apoios para os mais vulneráveis, para aqueles que mais necessitam neste momento difícil, num montante de 6.400 milhões de euros no ano de 2022, o que compara com a dimensão dos apoios que fomos capazes de dinamizar a quando da pandemia da Covid-19, mas simultaneamente, ou a par de acompanharmos com muita vigilância, com muito cuidado, os impactos económicos e sociais da guerra e da crise inflacionista junto dos portugueses, não deixamos de ter a ambição que os portugueses nos exigem e à qual nós estamos absolutamente preparados para responder afirmativamente. Termina assim a Hora da Verdade. Estivemos à conversa com o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, João Torres, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Voltamos na próxima semana.